A Agatha Gonzaga está na linha 1 de Brasília. Oi, Agatha. Na híbrida? Oi. Pois não. Oi, Agatha, como é que vai? Boa tarde para você, falando da capital federal. Boa tarde para você e para todo mundo que está sintonizado na Rádio Bandeirantes. Pois é, a expectativa é de que já na próxima sexta-feira, dia 14 de janeiro, os 3.700.000 doses pediátricas da Pfizer já tenham sido distribuídas aí aos estados. O Ministério da Saúde anunciou que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos não será obrigatória e também não há necessidade de prescrição médica. A orientação ainda é de que sejam vacinadas primeiro as crianças com comorbidades e aquelas que convivem com grupos de risco, e depois o restante dessa população em faixa etária decrescente. Até o final deste trimestre está prevista a chegada de 20 milhões de doses pediátricas da Pfizer, único imunizante aprovado para menores de idade até o momento. Para garantir as 2 doses, então, até o fim de 2022, serão cerca de 400 milhões de doses pediátricas. O governo federal já possui contrato com essa farmacêutica, Pfizer, para o fornecimento de 100 milhões de doses neste ano, e parte dessas vacinas podem também ser pediátricas. A dosagem da vacina para essa faixa etária vai ser ajustada e menor, é cerca de 1/3 em relação àquela utilizada em maiores de 12 anos. Também terá uma diferença identificada nos frascos, que deve ser na cor laranja. O local de aplicação deverá ser diferente também. Todas essas são recomendações do Ministério da Saúde, lembrando que os estados vão ter autonomia até para definir aí a ordem de vacinação, mas também tem essa orientação de que primeiro sejam vacinadas crianças com comorbidades e crianças que convivem com os grupos de risco, e depois na ordem decrescente das idades. De acordo com o órgão, a consulta pública encerrada no último domingo contou com a participação de quase 100 mil pessoas, sendo a maioria contrária, justamente contra a obrigatoriedade da vacinação e também a exigência de uma prescrição médica. Então a gente fica aí na expectativa, e cabe aos estados, depois do recebimento dessas primeiras 3.700.000 doses, fazer aí a ordem e dar o start, o dia inicial da vacinação em cada canto do país. Perfeito. Valeu, Agatha. Bom trabalho para você aí em Brasília. Obrigada para vocês também. Ontem nós ficamos aqui na expectativa de ouvir o ministro, né? Demorou, né? Mas o Cristiano Panvec estava certo, né? A ordem de veiculação ou de realização daquela coletiva era por causa do bastidores do poder, e se confirmou. E aí o ministro teve todo um quais, né? O Cris, que é um dos caras mais pacientes que eu conheço, nem ele aguentou, né? Teve que tirar porque estavam divulgando dados técnicos a respeito de pesquisa, tudo mais, tal, de síndrome respiratória aguda grave e tal. Mas depois de todo o anúncio, a sacramentação de que a vacinação iria começar na segunda semana do mês de janeiro, o ministro ainda aproveitou para dizer, como médico, para colocar minhoca na cabeça dos pais, mesmo tendo a interlocução de dezenas e dezenas de infectologistas, daqueles que participaram desse processo todo, inclusive no que aconteceu anteontem, né? E findou com esse resultado aceito pelo Ministério da Saúde, que é não haver prescrição médica e a vacinação acontecer. Ele disse, para colocar minhoca na cabeça dos pais, que, como médico, ele orientaria os pais a levar a criança no médico antes de levar para vacinação, o que é um desserviço absurdo, né? Se a criança tem algum tipo de comorbidade, é óbvio que o pai ou a mãe vai tomar todos os cuidados para saber se essa comorbidade, que tipo de problema pode haver, enfim, o pai é mais do que experiente nesse tipo de procedimento. Mas dizer isso no fim da coletiva é para prestar um completo desserviço. Mais um, né? Mais um. Infelizmente, nesse caso, e nessa história toda envolvendo a Covid-19, e eu acho, no mínimo, curioso que o ministro Marcelo Queiroga tenha demorado tanto tempo para falar o óbvio, porque o que ele acabou falando ontem na entrevista coletiva, tão aguardada por todos, já era aquilo que se sabia desde o posicionamento da Anvisa, que é a principal responsável pelo tema, né, de que o aconselhável era a vacinação para as crianças sem qualquer tipo de risco. Num primeiro momento, o governo tentou colocar em xeque essa determinação, essa orientação da Anvisa, e depois de algumas semanas, esse posicionamento do ministro Marcelo Queiroga, ou seja, perdemos alguns dias nesse avanço da vacinação infantil. Perdemos alguns dias.
A Bruna Barbosa traz a informação que é importante para quem está circulando no caminho da Zona Sul para a região central, indo na direção central, que é o túnel Sebastião Camargo, direção JK, né? Para quem pega o Sebastião Camargo e vai para JK, não tem trânsito ali, esse não é o problema é a iluminação, que não existe também. Não tem trânsito, mas também não tem iluminação dentro do túnel. Tome todo cuidado, está super escuro, acenda o farol. Você já tem que acender normalmente o farol dentro de túneis em São Paulo, em qualquer lugar que você esteja. É lei e é para sua proteção e para a proteção dos demais. No Sebastião Camargo, mais ainda porque ali não tem a oferta de luz artificial para oferecer um caminho mais seguro para você. Faltando 14 minutos para as 4 horas, agora é de verdade. Na volta a gente fala sobre volta às aulas, vacinação e tudo mais.